Vamos lá, galera. Olha só. Vocês podem abrir aí o VirtualBox. Eu não sei se vocês já trabalharam com virtualização, mas a gente vai trabalhar com ela para poder fazer a simulação da rede nossa, tá? Então, eu ainda não sei se o VirtualBox vai dar para a gente trabalhar bacana, mas o que acontece? Vocês podem ver aqui que no meu VirtualBox eu já criei previamente uma máquina chamada Jogador 1 com Windows 7 e uma máquina chamada Jogador 2 com Windows 7 também. Então, o que acontece? Hoje a gente vai começar a fazer a instalação do nosso ambiente. Então, vocês, após eu mostrar aqui como é que a gente vai fazer toda a configuração do VirtualBox e após a gente instalar o Windows 8, o Windows Server 2008 na nossa máquina, para a gente só as configurações do Windows Server que vão ser assim, mais importantes. Então, o Windows 7, vocês vão fazer as instalações de vocês depois sozinhos, sem acompanhamento, tá? Então, eu vou mostrar como é que vai ficar a configuração, lembrando que vocês vão fazer igual eu lá. 3 máquinas, né? Uma com Windows Server 2008 e 2 com Windows 7. Essas 2 vão ser para os jogadores jogarem o jogo e visualizarem, né, que eles estão se comunicando com o servidor e as telas ficarem iguais, beleza? Então a gente vai jogar em máquinas diferentes. E para isso, nós vamos montar a nossa rede aqui entre as 3 máquinas, tá joia? Então eu vou começar a falar da virtualização, vou passar algumas dicas, são coisas bobas, e a gente vai começar a fazer a instalação do Windows 2008 Server, beleza? Primeira coisa, né, é que aqui, para eu criar uma máquina virtual, né, e aí, para quem não sabe o que é uma máquina virtual, eu vou criar, na verdade, um arquivo no sistema operacional e esse arquivo, ele vai ser tratado como um outro computador. Então, vocês devem visualizar aqui, né, em algum momento aí, que a gente vai ter, eu vou falar da máquina real, que é o meu computador, e vou falar da máquina virtual, que é a máquina que a gente vai instalar. Nessa máquina virtual ela tem BIOS, dá para você configurar a setup dela, dá para você fazer, enfim, qualquer coisa que você faria num computador normal. Lembrando que quando você faz a instalação de uma máquina virtual, na hora que você dá um play nessa máquina, você roda ela, você pega recursos da sua máquina real e deixa alocado para ela. Então, vale a pena lembrar que eu tenho 8 GB de memória, vou colocar, estou criando 3 máquinas, eu quero colocar 3 GB de memória para cada máquina. Isso não vai dar certo, né? Porque 3 vezes 3 dá 9. Então eu estou tentando alocar mais memória para as máquinas virtuais do que eu tenho na minha máquina real, beleza? Então, muitas vezes você fica delimitado pelo que você tem na sua máquina real, e aí você tem que lembrar que a sua máquina real, ela também está processando, né? Ela está processando e cuidando das máquinas virtuais. Então, uma coisa é você estar dentro de uma máquina virtual, você está trabalhando com ela, e para o Windows dela lá vai aparecer, tem 2 GB de memória RAM. Tá, mas alguém, do lado de fora, né, o Windows que está na máquina real, ele está gerenciando aquela máquina virtual. Então ele também gasta memória. Então assim, eu separei 2 GB para virtual, por exemplo, de RAM,
Mas o processo dela, eu coloquei 2 GB dentro dela, mas o processo que starta ela também está consumindo memória lá do Windows e coisa e tal. Então, como a minha máquina tem configuração diferente da de vocês, e vocês vão configurar a máquina de vocês, né? Eu peço que não precisa seguir exatamente o que eu estou fazendo ali, mas você tem que ter um bom senso de saber, ó, se eu fizer isso, eu não consigo montar minha máquina virtual aqui, porque depois a máquina não roda, fica tudo travado, aí você acha que você fez alguma coisa errada. Na verdade fez, né? Na distribuição dos recursos da sua máquina, beleza? Então olha só, de cara eu vou vir aqui, ó, clicar em novo, e eu vou dar um nome para essa máquina. Vou chamar de Windows 2008 Server 2017 1. Beleza? E aí, ó, como eu escrevi aqui, né, eu digitei aqui o Windows 2008, ele já escolheu previamente aqui para mim, né? Ok? Eu não lembro nem se... Vou chamar aqui. Deixa eu só ver aqui se a minha instalação se é do 64 bits mesmo, senão já começa dando problema. Olha só, a minha é x86, então eu vou trocar aqui de 64 para 32, beleza? Bom, vou lá, feito isso, próximo. Ele está pedindo ali memória, né? Vou colocar 1,5 GB. 1536 vai dar 1,5 GB. Próximo. Vou marcar aqui para eu criar um disco virtual, né, um disco novo agora, tá? Vou deixar aqui nessa opção que é padrão, né, do Virtual Disk Image. Próximo. Aí, aqui, veja bem, qual a diferença dos dois? Dinamicamente alocado ou tamanho fixo? Dinamicamente alocado, o que ele vai fazer? Ele vai, à medida que você for chegando, preenchendo todo o tamanho de HD atual, ele cria mais um pedaço de HD para você. Certo? E o tamanho fixo, ele cria todo o espaço que você colocar de HD de uma vezada só. Tá certo? Então, eu já vou deixar o espaço todo alocado. Próximo. Aqui ele está falando 25 GB. Vou deixar aqui 35 GB, porque a gente vai instalar SQL Server, depois vai instalar provavelmente o Visual Studio, então eu vou colocar um pouquinho a mais. Aí aqui, ó, na pasta eu vou clicar para eu escolher o local que vai ficar. Salvei, vou mandar criar, beleza? Aí ele vai demorar um bocadinho ali para criar. Galera, esse processo vocês vão repetir para fazer as máquinas de Windows 7. Tá? As duas máquinas. Lembrando que
os arquivos, tudo está na pasta de vocês lá, que eu compartilhei, então é só fazer download. Tá joia? Tá com serial lá do Spark, tudo certinho. Vamos lá, galera. Continuando aí, então. Olha só. Ou eu vou clicar com o botão direito aqui, ó, e vou em configurações, ou eu deixo a minha máquina virtual selecionada e vou em configurações. Beleza? Dentro de configurações, eu já vou fazer o seguinte. Primeira coisa, eu venho aqui em rede, beleza? Tá vendo aqui, olha, que eu tenho a possibilidade de colocar até 4 placas de rede na minha máquina, beleza? Tranquilo? Então, essa primeira placa só, que ela vem habilitada, as demais, olha lá, não estão habilitadas, ok? Tranquilo? Essa primeira placa, ela está aqui conectada à NAT. NAT é um serviço que está abreviado aqui, né? Natural Address Translator. Na prática, o que esse cara aqui vai fazer para a gente? Ele vai usar o mesmo IP da minha placa de rede real e vai ficar mascarado. Essa máquina virtual vai ficar mascarada ali naquele IP. Beleza? Então, em termos práticos, o que vai acontecer aqui com a minha rede? Quando eu ligar a máquina virtual, eu não enxergo um segundo computador. Por quê? Porque ele vai usar essa placa para acessar a internet. Então eu consigo acessar a internet, ela já está funcionando, já vai nascer conectando na internet, tudo certinho, mas eu não vejo como um outro computador. Então eu também não consigo montar a rede entre os meus 3 computadores lá, uma rede à parte. Esse cara eu consigo trabalhar ele na rede, mas, por exemplo, na mesma rede que o meu computador real está. Então o que eu vou fazer? Eu venho aqui, olha, em adaptador 2, eu vou marcar aqui, ó, habilitar a placa de rede, e aí eu vou deixar essa placa aqui em modo bridge, beleza? E aí eu digo quais das minhas placas ele vai usar para emular uma outra placa de rede. Então, por exemplo, eu quero montar meu ambiente para eu testar, sei lá, jogos multiplayer com dispositivo móvel. Vou pegar a aula do João ali, anterior. Então eu vou emular na placa de rede sem fio, porque aí eu crio uma rede com o meu celular e o servidor. Beleza? Tudo funcionando via rede sem fio. Agora, se a minha placa for só cabeada, se eu não tiver essa intenção, eu posso deixar cabeada. Eu vou deixar minha rede sem fio aqui, vou deixar marcado aqui, beleza? Bom, aí eu vou aqui para sistema. Não, sistema não. Armazenamento, desculpa. Eu vou aqui em armazenamento. Tá vendo que eu tenho aqui o meu disco virtual, tá aqui, beleza? E eu tenho esse CD aqui que está vazio, ok? Eu vou pegar, vou configurar ele aqui, ó. Vou mandar selecionar um arquivo para ser meu disco virtual. O que ele vai emular aqui? Ele vai emular que eu tô com um CD player, ok? E tem um CD dentro. Então eu vou selecionar aqui, ó, e vou lá no meu Windows e vou marcar a ISO dele. Então, ó, Windows 2008 Server com Surface Pack, marquei, mandei abrir. O que vai acontecer agora? É como se, quando eu der play na minha máquina, ela tivesse com esse CD do Windows já no computador. Então ele vai dar boot por ali. Beleza? Outro ponto que a gente vai precisar por hora é o seguinte. Vejam aqui em pasta compartilhada. O que é essa pasta compartilhada? Ele já consegue montar uma rede
diretamente com a minha máquina real. Então, isso para mim é uma mão na roda, porque às vezes eu preciso pegar um arquivo da minha máquina real e colocar lá dentro da máquina virtual. O que eu faço? Eu pego esse arquivo, coloco na pasta compartilhada e eu já tenho acesso a ele dentro da máquina real. Beleza? Então, eu vou clicar aqui no mais e vou adicionar. Aqui, eu vou pegar o caminho aqui, eu já tenho até a minha pronta, né? Que ela vai estar aqui em C, por acaso ela já chama compartilhada, né, para me facilitar a vida. Vou dar um OK aqui, ó. Vou deixar marcado para ela montar automaticamente, ou seja, liguei a minha máquina virtual, já aparece a máquina compartilhada. E esse compartilhamento, vejam aqui vocês, é uma pasta que eu criei na minha máquina real. Aqui, ó, a pasta compartilhada, tá vendo? Então, eu crio uma pasta dentro do meu Windows e indico ela através da máquina virtual. E aí, qualquer coisa que eu colocar nessa pasta aqui, eu consigo visualizar e acessar dentro da minha máquina virtual. Beleza? Tranquilo? Dúvida nisso aí? Não? Tranquilo? Beleza. Então, ó, deu OK. Ela já fica lá. Compartilhamento completo. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui para... Eu acho que não. Se tiver, vai dar algum problema em algum momento aí e a gente resolve. Bom, a partir daí, eu vou iniciar a minha máquina virtual. Mandei iniciar. Beleza? Esses avisos aqui eu posso fechar. Ela já vai começar a fazer a instalação do Windows, porque ela está rodando aquele ISO que a gente marcou lá no início. Bom, se o seu teclado não tem C cedilha, você vai deixar aqui, ó, Português Brasil ABNT. Se ele tem C cedilha, você vai trocar o ABNT pelo ABNT2. Beleza? E aí, avança, manda instalar. Nós vamos marcar o primeiro lá, que é a instalação standard completa, e vou clicar em avançar, aceita os termos, avança. Galera, chegou aqui, ó, personalizada. Só criar aqui, né, o particionamento. Ele deve criar alguma coisa aqui a mais para... Não criou. Beleza, tá bom. Avança e deixa a instalação rolar. Lembrando, galera, olha só, quando a gente estiver lá na frente da instalação, ele vai pedir para a gente uma senha, para a gente dar uma senha de administrador do sistema operacional. Toda vez que você perder a senha, você vai ter que instalar tudo de novo, né? Ok? Personalizada, eu cliquei em personalizada e só criei a partição no HD. Então você vai criar lá em personalizada, novo, e aí só manda aplicar com o número que ele deixar lá mesmo e toca o bonde. Então olha só, veja bem, toda vez que você esquecer a sua senha de administrador, provavelmente a saída, a solução para você continuar acompanhando a aula vai ser instalar tudo de novo. Beleza? Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente vai fazer essa parte de instalação agora no início do bimestre. Só que vocês também vão usar lá no final do semestre
quando forem me apresentar o trabalho. Então, tipo assim, se nesse meio tempo você esquecer a sua senha de administrador e não conseguir se logar no seu próprio Windows, né? Quando chegar lá na frente, você vai ter que instalar e configurar todos os serviços de novo que a gente vai fazer para que você consiga me apresentar o trabalho. Então, que eu aconselho? Anotem todas as senhas que a gente for fazendo ao longo do semestre, e toda vez que o Windows virar para você e falar assim, está na hora de trocar a senha, você anota a senha nova, porque o dia que você perder, cara, não tem muito o que fazer, você tem que excluir a máquina virtual e instala tudo de novo para você ter uma outra senha. Tem uns macetes lá que dá para fazer, mas aí também assim, você vai ficar pesquisando na internet, né? Pode ser que você demore um longo tempo para conseguir recuperar a sua senha. Aceleração de? Eu vou parar aqui e aí a próxima a gente continua.